nessa construção da incorporação, você teve lá 7 anos na IBM. São Paulo. 7 anos só em São Paulo. Só em São Isso, Paulo. na IBM foram quase 12. Com a IBM, que é uma grande marca, né, cara? A Você IBM falou é uma IBM potência do aí, Centro-Oeste. Eu que estou na corretagem, é claro para mim, eu vejo a IBM, vou muito para São Paulo e tal. Nos últimos anos a IBM tá Tem um vendendo... grande amigo que é o Cadinelli. Um abraço para você, Cadinelli. Ele é engraçado, amigão. Nos últimos anos a IBM, nos últimos 3 anos, passou de 1 bi de venda, de lançamento e venda. Show. Aí nesse aprendizado como um executivo que teve nesse grande negócio e aprendeu, e hoje você está com o seu negócio tocando. Igual o Marquinhos estava contextualizando, onde que está a dor do incorporador pequeno, médio, que é onde você está atuando hoje? Pô, Silvinho, eu entrei para esse mercado para atender esse tipo de cliente, foi o que você falou, com a Domi, certo? Uhum. Onde que está a dor, velho? E por que ir para este lado e não seguir o caminho de executivo com outras empresas que, pô, velho, deve ter recebido um punhado de proposta. Cara, assim, o fato de seguir esse lado é muito aquilo que arde no coração mesmo. Assim, até quando eu fui na Trindus, eu falei, eu entrei lá num modelo de joint venture com eles e acabou que o modelo foi se transitando para uma linha de sociedade através de uma posição executiva dentro da empresa. E isso foi justamente o que me fez sair, porque era algo que eu já estava decidido assim, a empreender, é algo que já ardia no meu coração. E agora, o caminho, né, do que empreender e do que fazer, eu acho que se conecta muito com a sua pergunta e aquilo que o Marco Aurélio trouxe aqui. Por quê? Porque tanto lá, primeiro, assim, no lado da IBM foi uma experiência de um extremo profissionalismo. Sim. Cara, assim, eu não tenho o que falar da empresa, eu sou fã da empresa, dos donos. Fiquei durante 7 anos à frente da empresa no mercado de São Paulo. Tudo que eu ouvia sempre muito positivo em relação à conduta, à reputação, à forma de gestão. É uma empresa que ensinou grandes empresas a trabalharem, ensinou softwares a se desenvolverem num caminho de profissionalismo. Então, é uma empresa que sempre foi muito exigente no aspecto de profissional. E de nós, executivos, sempre nos imputou uma responsabilidade muito grande de ser muito profundo dentro do negócio imobiliário, porque a empresa sempre nos exigiu uma visão 360, sempre nos exigiu muita responsabilidade em cima daquilo que a gente fazia. Então, esse foi o lado do aprendizado dentro do negócio. Quando eu vivi a parte lá do acesso a fundo e de relacionar com as pequenas e médias empresas, eu já vi a outra ponta da vertente, que é justamente a falta desse profissionalismo, a falta de gestão, a falta de acompanhamento, que foi o que você colocou. Eu até sempre falo muito o seguinte, cara, quando a gente fala sobre, você citou a questão da viabilidade econômica financeira, que é o mais básico de tudo, e assim, eu tenho casos de empreendimento. Que mais peca, tá? Eu tenho caso de empreendimento, assim, que o empreendimento está entregue e não foi feita uma viabilidade nem no início, no meio, nem no fim. E aí a culpa está em quem aí, pegando esse gancho? Na responsabilidade do incorporador, total. Incorporador. Assim, a responsabilidade, tudo eu puxo para o incorporador. Cara, um problema do marketing. Cara, o incorporador tem que aprender de marketing. O problema está lá no contrato, é o jurídico. Cara, o incorporador ele tem que entender de contrato. Entendeu? Assim, ele vai ser o especialista no contrato? Não. Mas eu ia lá e eu analisava contrato. Tinha vezes que eu sentava na mesa que o dono do terreno e o advogado na outra parte me perguntavam se eu era advogado. Por quê? Porque eu estudava aquilo que eu ia conversar com eles. Né? Eu não ia ficar lá só no H, só na conversa comercial. Não, eu entendi o que estava na letra da lei lá e tudo para poder discutir, debater e negociar. Os incorporadores, na sua maioria, eles são muito rasos. A bem da verdade é essa. Primeiro que tem dois aspectos. O incorporador ele vem de uma vertente muito técnica. Então, coisas que eu escuto demais de incorporadores. Eu sei construir, mas não sei vender. Né? Você que está na ponta de vendas, você sabe muito bem disso. Então, tem muito incorporador Quero chegar lá, hein? Ponta de vendas. Tem muito incorporador que entende do braço da construção, mas a construção ela não é a incorporação. A construção ela não é o negócio imobiliário. A construção ela é a etapa de execução do produto. Mas
o desenvolvimento, a concepção, a inteligência do negócio, ela está na vertente do incorporador. E a grande maioria dos incorporadores não se desenvolve nesse processo. Então, e a responsabilidade é do próprio incorporador, seja no marketing, seja na venda, seja no produto, no jurídico, em qualquer etapa que seja. Conectando com o que você falou da questão da viabilidade. Eu falo muito o seguinte, cara, tomar uma decisão sem análise de viabilidade é como se você estivesse dirigindo um carro sem o painel funcionando. Você já dirigiu o carro sem painel? Não. Agora, como que o cara dirige um projeto sem uma viabilidade? Como que ele toma uma decisão de um projeto, se ele vai para o lado A, B ou C, se essa estratégia funciona, se não funciona, sem rodar uma análise de viabilidade, sem rodar uma conta, sem entender o impacto das decisões que ele está tomando frente ao negócio dele. Então, assim, até meio insano a gente pensar nisso. Mas, e eu não falo isso eu entendo o lado do incorporador, porque a gente não foi formado a isso. A grande maioria dos incorporadores vem da área técnica, muitos deles engenheiro. Dentro do curso de engenharia, eu falei aqui a minha história é a mesma, só que eu tive assim, a oportunidade de viver uma escola muito profissional. Se eu não tivesse montado a minha empresa na largada, eu ia estar no mesmo barco da galera, entendeu? Assim, então é com muita humildade e empatia mesmo, só que alguém tem que bater a real para dizer que, cara, se você não se atentar, até aqui tudo bem, mas daqui para frente o risco é dessa galera ser engolida, entendeu? Porque o mercado está com muita transformação. Se a gente vai conectar com a área de funding, cara, a área de funding ela vai começar a viver cada vez mais transformações. Acesso a dinheiro no banco é uma metodologia, um formato muito mais padronizado. Perdeu força. Se você vai para o mercado de capitais, cara, é outra dinâmica. O incorporador não sabe conversar com o mercado de capitais. Não. Ele não entende a linguagem, ele não está preparado em termos de gestão, ele não entende a modelagem do negócio, ele faz a operação sem entender o real impacto daquela operação na viabilidade econômica financeira. De novo, é meio insano. Às vezes você vai conversar com um cara, não, mas eu fiz um negócio que a taxa é tanto, mas isso e aquilo? Não, isso eu não vi. Cara, isso aqui vai imputar no resultado do seu negócio, vai comer margem do seu projeto. Então, a pergunta da dor do médio pequeno, ele tá nessa pegada aí, de não entender os dois lados não, talvez nem a finalidade, mas a viabilidade. Um dos pontos, nível de consciência ainda limitado ao ambiente técnico. Certo. Que talvez ele nem ainda tenha enxergado o risco, então isso às vezes nem é dor. Aquilo que você não conhece, para você não é dor. Se você está lá comendo uma coisa, fazendo uma alimentação totalmente errada e você não sabe que aquilo ali está tendo um impacto negativo no seu corpo, para você está tudo certo. Beleza. À medida que você toma consciência disso, então tem alguns que estão ainda sem um nível de consciência do risco que ele está correndo por não entender que o negócio dele não é construção, o negócio dele não é técnico, o negócio dele é incorporação e é business. Então é um negócio diferente. O segundo aspecto para aqueles que já têm esse nível de consciência, é o aspecto da segurança, entendeu? A dor do incorporador, pensa só o seguinte, você é um empreendedor totalmente técnico, vem da construção, de repente você constrói e vende, constrói e vende. Então assim, você nem incorpora, você constrói e vende. Você é um construtor que constrói e vende. E aí, de repente, você fala assim, cara, quero dar um salto adiante, quero entrar no âmbito da incorporação. À medida que você toma consciência disso, abre os olhos para isso e fala, vou fazer, o cara não sabe por onde fazer. Ele não sabe por onde caminhar, ele não sabe por onde começar, ele não sabe o passo a passo, ele não sabe as decisões que ele precisa tomar, ele não sabe as análises que ele tem que fazer. E aí entra num aspecto, e tudo isso vai gerando para ele o quê? São vários vertentes e vários problemas, mas tudo isso se centraliza numa questão de segurança. Segurança de tomada de decisão. Segurança de fazer o negócio, segurança da modelagem, segurança de uma estrutura societária. Então, tudo vem num aspecto de muita insegurança. Por quê? Porque é algo complexo mesmo, cara. Assim, se a gente for pensar, aquilo que você estava falando, você falou sobre a questão do lado bom, né? E eu até brinquei, falei, por quê? Porque esse é um ponto que eu combato muito. Porque muita gente está aí para vender facilidade no nosso mercado. Está aí cheio de guru, empreendedor de palco, falando que o mercado imobiliário é fácil, que tal você faz sem dinheiro, você faz
Mas, cara, assim, essa é a real. Essa eu adoro. Mas sabe por que eu bato nesse ponto, Marco Aurélio? Porque eu tenho cliente que já chegou para mim com essa visão. Para que você arrume. Não, e aí me trouxe o projeto. Ah, mas fulano me deu a direção que era só eu fazer isso, isso e aquilo. Cara, a pessoa não tem a mínima ideia do que é uma incorporação imobiliária. Só para você ter uma noção, vou te resumir o caso para você entender onde que o negócio recai, onde que o negócio chega. Terreno já negociado, direcionado, querendo fazer negócio em São Paulo, capital. Eu fui lá, eu fiz 3 encontros de uma consultoria consultiva com essa cliente, ela desistiu do negócio. Eu perdi a cliente pela minha postura, mas eu preferi perder ela. Entendeu? Por quê? Porque, cara, eu prefiro que ela não entre na incorporação imobiliária do que ela entrar com a cabeça que ela estava. Porque aí o risco é muito grande, entendeu? Assim, de desenvolver, de estar alinhado, chegar lá e dar para trás. Cara, assim, isso a gente vê. Melhor travar antes. A gente sabe, tem gente que é amigos meus, e não é só um, não. Eu devo conhecer umas 3 empresas que são especializadas naquilo que se chama operações estressadas, né? Os famosos distressed. Caramba. São operações empresas que são focadas em pegar empreendimentos que deram merda ao longo do caminho. E é assim, cara. Enquanto um chora, outro tá vendendo lenço. É simples assim. Mas assim, o grande ponto deu merda por quê? Entendeu? Assim, a grande é maioria é o estratégia, quê? Ineficiência de gestão. Lógico, você pode errar a mão num produto e tudo, mas assim, a questão da gestão, cara, que é tudo que você colocou lá, do planejamento estratégico, de acompanhar números, relatórios, ter uma agenda de rotina, ter a viabilidade econômica financeira drivando as E não é tomadas de fácil, decisões não. do Isso aqui negócio. nós estamos falando de um negócio que no cotidiano pesa. Não, no dia a dia. Equipe, operacional, custo. E eu vou te falar, geralmente é aquilo que o incorporador ou o construtor menos gosta de fazer. A bem da real eu também não. Assim, É a rotina. Se for pensar, meu perfil ou é construção ou é comercial. São as áreas que eu gosto. Eu não gosto de gestão, mas... Eu aprendi a gostar. Então, Tem mas que fazer. Eu inverti a venda para gestão. A grande questão, cara, é que assim, eu não faço só aquilo que eu gosto, eu faço o que é necessário. Então, assim, para eu ter meu negócio, eu preciso fazer aquilo que é necessário. O que precisa fazer. Então, assim, isso é um aprendizado que o empreendedor precisa ter. Então, a questão da tomada de consciência, a questão do nível de segurança, de achar caminhos mais seguros para o seu negócio e a profissionalização na parte de gestão. Esses são pontos chaves aí. E tem empresa, além dessas que ele está comentando, tem empresas hoje que tem fundos que estão investindo no prédio inteiro para poder fazer renda. É o Build to Rent, se eu não estou enganado. E tem também empresas que compram prédios velhos, estressados, antigos, e fazem um retrofit para poder ganhar. É o flip americano, né? Compra, reforma para poder ou alugar ou vender. Então, assim, existe vários cenários no mercado, né? O mercado está se expandindo, está crescendo, o mercado está se profissionalizando, a palavra é essa. E aí, eu pego muito também o corretor. Como é que o corretor ganha essa parada? Principalmente corretor que se atualiza, corretor que entende, corretor que busca conhecimento, corretor que entende a dor do incorporador, ele vai sair na frente de muitos no mercado. Com certeza. Tá? Então, é um ponto também que eu coloco aí, além do incorporador, os problemas do cotidiano, do dia a dia, a falta de profissionalização, porque tudo isso se resume numa falta de profissionalização, né? Também, do outro lado, existe um mercado muito amplo para os corretores de imóveis que buscam conhecimento, que buscam entender o processo e que buscam conciliar e trazer soluções para o incorporador. Esse cara vai ganhar muito dinheiro. Show. Cara, eu quero entrar nessa aí, mas antes eu tenho uma dúvida que ela é muito recorrente. Eu imagino que, beleza, incorporamos um projeto, tem ali toda uma estratégia de estrutura, mas como você falou, Marquinhos, o período é longo. Nós estamos falando de longo prazo. E o jogo de negócio
não só imobiliário, mas negócio como um negócio mesmo, é jogo do longo prazo. Não tem erro. Quando você joga o longo prazo, Projeto de vida? projeto de vida. Cara, eu falo na corretagem para os meus mentorados, para corretor, cara, se você não está no projeto de vida, solta logo e não atrapalha o meu negócio. Quem quer curto prazo, esquece. Quem quer curto prazo, até no podcast que nós gravamos lá com o Fabinho, da Somos, cara, me deu esse start. Eu vejo na minha profissão o corretor querendo ganhar o que eu ganho começando agora. O cara tá querendo o jogo de curto prazo e esse cara não vai vencer. Aí eu falo assim, cara, se até uma incorporação, esse cara precisa de no mínimo aí 5 anos, o corretor chega aqui... Não, incorporação, não, Silvinho. mínimo. Não, incorporação nós estamos falando de 5 anos para um ciclo. Incorporação média é de 2 a 3 ciclos. Uma incorporadora, para ela ter maturidade, ela começa a ter com 15 anos. Não, tô falando terceiro ciclo. Eu tô falando uma incorporação de imóvel, de produto. Sim. Mas é porque o que o Marco está explicando é porque assim, esse ponto é interessante. As pessoas confundem um pouco a situação, só para você entender, Silvinho. O que acontece? O ciclo de uma incorporação ele é, na média, 5 anos. 4, 6, enfim. Sim. Na média, 5 anos. Ok. Só que eu começo uma, Sim. daqui a 2 anos eu começo outra. Lógico. Depois de 2 anos eu começo. Vamos pensar alguém que está num ritmo de início ali. Nem está aceleradão, fazendo, não. sim. Tá? Começa uma, começa outra. Cara, passou 10, passou 15, passou 20 anos, a incorporadora não viu dinheiro. Porque se ela vai num processo de crescer, ela precisa reinvestir. o dinheiro vai voltando e vai saindo. Vai O dinheiro vai voltando e vai saindo. Então, assim, o dono da incorporadora, o cara que coloca a grana no negócio, ele tá ali com 15 anos e ele tá tirando... Dinheiro de um passando Não, pro ele tá outro. tirando ali o dele para viver, mas ele não dá porrada de grana do resultado do negócio. Por quê? Por conta disso, porque o dinheiro vai voltando, ele tem uma estrutura para custear e ele tem novos projetos para fazer. A estrutura vai aumentando. Eu entendi. Entendeu? Quando eu quis dizer essa média de 5 anos, eu vejo essa possibilidade e vejo corretor entrando querendo fazer negócio rápido. Aí, projeto de vida a longo prazo.